Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao final dos conteúdos. Abram a apostila na página 41, onde nós falaremos sobre a descoberta da pressão atmosférica. Primeiro, vamos compreender o que é a pressão atmosférica. Pressão atmosférica, de uma maneira bem simples, é o peso que o ar exerce sobre o nosso planeta. Então, nós temos duas situações aqui. Essa é uma área de menor altitude e essa é uma área de maior altitude, né? Como vocês estão vendo aí na imagem. Nessa área de menor altitude, tem menos ar. Então, conforme vai chegando mais próximo da superfície do planeta, o planeta, com seu magnetismo, consegue puxar para perto de si mais moléculas de gases. Logo, vai ter mais ar próximo da superfície do que mais distante da superfície. Então, aqui nós estamos mais próximos da superfície. Logo, terá mais ar. Então, sentiremos mais o peso desse ar. Portanto, quanto menor a altitude, maior a pressão do ar, maior a pressão atmosférica. Se a altitude for elevada, vai se distanciando dessa zona de magnetismo e vai fazendo com que menos moléculas sejam puxadas por atração gravitacional. Logo, nós encontraremos a dispersão do ar. Menor quantidade de ar, menos pressão. Daí a definição de pressão atmosférica. Quem descobriu isso? Foi um cara, né, muito simpático aí, vocês estão vendo na imagem, o Torricelli. Ele criou um barômetro, né, olha ele aí montando o seu barômetro, onde nesse barômetro vocês podem ver um recipiente contendo um líquido, tá? Isso aqui cinza é um líquido chamado de mercúrio. O mercúrio é um metal líquido à temperatura ambiente, é um metal pesado, né, extremamente perigoso para a saúde, né? Hoje em dia já não existe barômetros que são feitos dessa maneira. E sobre esse recipiente ele emborcou um tubo de ensaio, ou seja, colocou ele com a boca para baixo. Sabe quando você vira um copo para baixo? Ele fez a mesma coisa, aqueles tubinhos lá que nós utilizamos nos laboratórios, ele emborcou. E aí ele foi dar uma passeada. Ele foi para o topo de uma montanha, ele foi para a região mediana da montanha e ele foi para a base da montanha. E o que ele percebeu? Ele percebeu que no topo da montanha, o peso que o ar exerce sobre esse mercúrio, que é muito sensível à pressão, é menor. Logo, ele não sentiu tanto deslocamento desse líquido para dentro do tubo, certo? Então, o nível do mercúrio não subiu tanto. Conforme ele foi descendo a montanha, ele foi percebendo que esse líquido ia subindo. Quando chegou na base da montanha, lá embaixo, onde o peso do ar é maior, ele percebeu que o líquido subiu muito. E ele descobriu uma maneira de medir o peso do ar, uma maneira de medir a pressão atmosférica. E foi por meio do seu barômetro. Tá? Então, esse é o barômetro de Torricelli. Na página 41, deixa eu voltar aqui para vocês não perderem a ideia. Tem que desenvolver, né, um texto, com base no entendimento de vocês, sobre esse fenômeno. Da pressão atmosférica. Tem uma imagem bem legal lá que mostra o barômetro em diferentes altitudes, no topo da montanha, na área média da montanha e na base da montanha. Então, discorram sobre isso na página 41, tá? Se necessário, pausem o vídeo e deem sequência, porque eu vou entrar em outro contexto agora. Bom, agora nós falaremos aqui sobre outro fenômeno que envolve a atmosfera, que são as correntes de convecção. As correntes de convecção são facilmente explicadas com uma panela de água quente, né? Uma panela sobre o seu fogão sendo aquecida, né? Quando
A gente vai fazer o preparo de algo e aquece a água. Aqui, nós temos toda essa extensão, um mesmo tipo de substância, água, né? Um conteúdo homogêneo, com moléculas que se comportam da mesma maneira, até que você aumente a temperatura. No aumento da temperatura, as moléculas de água que estão próximas do calor aqui, próximas do fogo, né? Vocês estão vendo o desenho do fogo aqui? Aqui, né? Elas vão começar a se agitar, as moléculas, tá? Essas bolinhas estão fazendo suas moléculas de ar. Quando a água aquece, as moléculas se expandem, porque elas tendem a passar para a transição de fase. Elas estão no estado líquido e aí elas vão passar para outro estado, estado gasoso. Se espaçando, se afastando, essas moléculas, elas ficam mais leves e sobem. A superfície dessa água ainda está fria. Primeiro aquece embaixo, depois aquece em cima. E aí ocorre o processo inverso. Essas moléculas ainda estão juntas, porque estão frias, e elas descem, gerando um movimento circular nessa água. A água começa a se movimentar. Nós percebemos isso no processo da ebulição. Esse movimento circular nós chamamos de correntes de convecção. Mas, professora, estamos falando sobre a atmosfera. Muito bem. Aquilo ali foi só uma maneira de exemplificar para vocês compreenderem bem como esse fenômeno acontece também na atmosfera. Na atmosfera, o ar que está próximo da superfície, tá? Num dia quente, o sol bate, aquece o solo, e aí esse ar que está próximo da superfície, ele se aquece, as moléculas se espaçam, ficam mais leves, sobem. E o ar que está mais acima, mais longe dessa superfície quente, ele fica mais pesado e desce, gerando esse movimento circular que vocês estão vendo nas setas. Esse movimento circular são as correntes de convecção que acontecem na atmosfera. Isso forma o quê? Forma os ventos, tá? Então, é um exemplo de formação de ventos por meio das correntes de convecção. Tá? Então, eu vou passar as orientações ali na mensagem do aplicativo. Após assistirem o vídeo, vocês terão atividades para fazer, ok?